Olá, alunos! Nossa aula de inglês instrumental está iniciando novamente. Estamos na nossa quarta teleaula e hoje nós vamos trabalhar com cognatos e falsos cognatos. Os cognatos eu acredito que muitos de vocês já devam conhecer e talvez a novidade seja falsos cognatos, ok? Então vamos começar vendo o que são cognatos. Então, cognatos são palavras semelhantes em português e inglês. Elas podem frequentemente ajudar você a quê? A deduzir o significado de novas palavras em inglês. Como nós já estudamos antes, a inferência contextual ela é muito importante durante a leitura de um texto em inglês. E as palavras cognatas, elas vão nos ajudar nisso, elas vão nos ajudar a inferir, a deduzir o significado de outras palavras que nós não conhecemos. Isso é muito importante, gente, porque nós não podemos perder tempo olhando todas as palavras no dicionário. Principalmente se nós estivermos fazendo uma prova de concurso que não permita o uso desse dicionário. Então, nós vamos utilizar bastante a inferência contextual e a utilização dos cognatos. Os especialistas dizem que mais de 60% de um texto é formado por cognatos, ou seja, palavras da língua inglesa que se parecem com as palavras da língua portuguesa e têm o mesmo significado. Se nós começarmos a leitura de um texto nessa perspectiva, imaginando que pelo menos 60% do texto vai dar para a gente compreender, isso com certeza nos trará uma segurança muito grande e vai nos ajudar a compreender o restante do texto que a gente não tem acesso à tradução das palavras, não conhece, nunca viu. Então a ideia de estudar os cognatos é essa, é fazer com que eles nos ajudem na compreensão principalmente das outras palavras que estão à sua volta e que nós não sabemos o significado. Vamos ver alguns exemplos, vamos ver um pouquinho mais sobre cognatos e alguns exemplos, ok? Bem, aqui nós temos ecology, que bem parecido com o português, ecologia. Institute, que significa instituto. Population, população. E aqui nós temos uma placa, under construction. Então, a figura vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, a palavra cognato, o próprio símbolo, que nos dá uma ideia de que isso é um aviso e de que realmente esse lugar está sob construção, ok? Bem, palavras cognatos, elas têm em comum o quê? A mesma raiz. E por isso são, na maioria das vezes, de fácil reconhecimento. Vamos ver algumas palavras cognatas aqui que têm a raiz parecida. Olha só, nationality, nacionalidade, nationalism, nacionalismo. Então vejam que a raiz, ou seja, esse início da palavra, que a gente chama de raiz da palavra, ela é similar, ok? Olha outro exemplo. Horrible, olha a raiz aqui, horrify. Então, horrible, horrível, horrify, horrorizado, horror, horror. Então, vejam que todas as três palavras são cognatas, parecem com as palavras em português e têm a mesma raiz. Os textos técnicos, eles estão repletos de palavras cognatas. Então, veja bem, a maioria das pessoas que fazem um curso de inglês instrumental, elas fazem esse curso porque elas vão ter contato com textos técnicos. Quando a pessoa tem interesse em falar a língua inglesa, em se comunicar com outras pessoas que falam a língua, elas não vão fazer um curso de inglês instrumental. Elas vão fazer um curso onde possam trabalhar as demais habilidades, a oralidade, a compreensão auditiva, escrita e leitura. No caso de vocês que estão fazendo o curso de inglês instrumental, o objetivo é compreender textos. E a maioria dos textos técnicos, eles vêm muitas vezes em língua inglesa. Como eu já falei, eu acho que na primeira teleaula, a gente não tem tempo de estar esperando a tradução desses textos. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ter essas habilidades
cognatos para traduzir. Então, vamos ver quais são os outros exemplos que a gente tem, né, de cognatos. Opa, falsos cognatos. Os exemplos vão vir depois, gente. Desculpa aí, olha lá. O que são os falsos cognatos? São palavras em inglês que se parecem na grafia com as palavras em português, mas prestem atenção a mais. No entanto, seus significados são diferentes. O contexto pode ajudar você a identificar o verdadeiro significado das palavras. Porém, sempre que for necessário, consulte o dicionário para se certificar de que a correspondência entre as palavras está correta. Então, vejamos aqui alguns falsos cognatos. Parents significa pais. Parece parente, mas parente em inglês é relative. Union tem significado de sindicato e união. A princípio, a gente acha só que o significado é união, mas também pode ser sindicato. Eventually significa finalmente, não eventualmente. A palavra eventualmente em inglês é occasionally. Vamos lá, nós temos os exemplos aqui de falsos cognatos. My father and my mother are my parents. São meus pais. He is not strong enough to push the car. Ele não é forte o suficiente para empurrar o carro. Parece puxar, mas é o quê? Empurrar. Olha aqui a figura, ok? Próximo. I intended to attend one of those lectures, but I couldn't. Eu pretendia, né, comparecer a uma das palestras, das conferências, mas não pude. Né? Aqui parece intentar, né? Aqui parece atender, mas não é. É comparecer, pretender. E lectures são, em vez de, parece leitura, né? Mas é conferência. Olha o próximo exemplo. Why don't you follow a friend's advice? Por que você não segue o conselho de um amigo? Então, advice seria conselhos, ok? Próximo. She pretended. Olha aqui essa palavra, falso cognato. She pretended not to hear us, but actually she did. Ela fingia, olha gente, parece pretender, mas é fingir. Olha aqui a figura. She pretended, ela fingia não nos ouvir, mas para falar a verdade, ela ouvia. Então aqui, ó, duas palavras cognatas, actually e pretended. Fingir e verdadeiramente para falar a verdade. Ok, I don't notice any difference between the cigars from Cuba and those from Bahia. Eu não percebi, notice significa perceber, nenhuma diferença entre os charutos. Gente, cigars não é cigarros, tá? Charutos de Cuba e os da Bahia. Próximo, they had been looking for the exit. Eles estavam procurando pela saída, and eventually found it. E finalmente, olha, eventually significa finalmente, eles acharam, ok? The principal has an appointment. O diretor tem um compromisso. When they realized their mistakes, it was too late. Quando eles perceberam, a palavra realized significa perceber. Os erros, né, os erros dele eram muito tarde, ok? Então, gente, essa foi a nossa quarta teleaula. Nós vamos colocar no ambiente virtual uma lista com mais cognatos e também falsos cognatos para que vocês estejam aprendendo e pesquisando. Aproveitem para pesquisar outras palavras cognatas e falsos cognatos também. Um grande abraço a todos e até a próxima teleaula.